enigmas. Então não pense você que você vai encontrar respostas na minha poesia. E é justamente isso que torna ele grande, extraordinário e universal e considerado o maior artista brasileiro. Carlos Drummond de Andrade, o mineiro Carlos Drummond de Andrade. O sujeito vai retomar o que a gente chama de poesia clássica no sentido formal. Ele vai voltar, aliás, ele vai usar soneto, coisa que ele usou pouquíssimo na poesia dele anterior ao Claro Enigma. Ele vai usar métrica, ele vai usar rima, ele vai se inspirar nos grandes escritores clássicos, ele vai se inspirar em Virgílio, em Homero, em Camões, muito, para falar do paradoxo que é a existência, da dificuldade que é a existência e do quão pequenos somos diante da existência. E são muitos os poemas interessantíssimos que nós temos dentro do que ele considera. É tudo um grande enigma, é claro que é enigma. Quando ele fala, por exemplo, num poema lindo chamado Confissão, que ele diz assim, vou tentar lembrar um trecho, que ele fala qualquer coisa como não amei bastante meu semelhante, não catei o verme, nem curei a sarna, só proferi algumas palavras duras tarde, ao voltar da festa. Dei sem dar e beijei sem beijo. E depois ele termina dizendo assim, não amei ninguém, salvo aquele pássaro, vinha azul e doido e se esfacelou na asa do avião. Olha que coisa bonita, como se ele dissesse assim, tudo que eu pudesse ter feito seria nada. E na verdade não fiz nada, por mais que tivesse feito, não fiz nada. Proferi algumas palavras duras. Tarde demais, ao voltar da festa. Então quando ele diz, amei aquele pássaro que vinha azul e doido, é como se ele dissesse, amei coisas pequenas, enigmas, amei detalhes, azuis, pequenos pássaros, que se esfacelou na asa do avião, como se o avião simbolizasse algo muito grande que estilhaçasse as coisas pequenas. E ele não. A poesia está querendo mostrar que o pequeno, o escondido, o pouco é mais importante do que a grandeza. Isso é maravilhoso, porque você vai ver aí um poeta se mostrando universal. Como dizia Tolstói, o russo, quer ser universal, escreva sobre sua rua, sobre detalhes, sobre tudo aquilo que as pessoas têm na sua existência. E é o que o Drummond faz aqui. Conta detalhes, fala das cidades mineiras, fala da sua família, fala da existência no Rio de Janeiro, fala de religiosidade de um Deus que ele não acredita e que tinha até vontade de acreditar, talvez fosse um pouco mais fácil. E ele escreve no Claro Enigma o poema considerado o mais importante poema da literatura brasileira, chamado A Máquina do Mundo. Sem esquecer que A Máquina do Mundo é um dos episódios mais interessantes dos Lusíadas do Camões, quando os portugueses, os desbravadores, Vasco da Gama, os grandes navegadores, argonautas, eles recebem o direito de conhecer a máquina do mundo, que seria o funcionamento do universo e todo o conhecimento que o universo poderia trazer para os homens, e transformando aqueles portugueses em deuses, porque só os deuses tinham acesso à máquina do mundo, e de repente os argonautas, os portugueses navegantes, tinham acesso. E o Drummond se coloca nessa situação. O eu lírico do Drummond, evidentemente que toda poesia a gente vai falar do eu lírico, do narrador, que a gente pode imaginar que fosse o poeta Drummond, grandes coincidências do eu lírico com o próprio autor. E ele vai dizer que a máquina do mundo se mostrou a ele e disse, quer me conhecer? Quer ter todo o conhecimento? Você quer ser quase um Deus, conhecendo tudo? E ele pensa, e ele traduz, e ele reflete e responde para a máquina do mundo, claro que simbólica. Não, eu quero continuar sendo eu mesmo, pequeno, poeta, mineiro, na minha estradinha, com umas pedrinhas no meio do caminho, mas humano e pequenino. Veja então que bonito, que claro enigma, né? É claro que é um enigma. Vou ler um trechinho para você que eu deixei aqui separado. Dá uma olhadinha, olha. E como eu palmilhasse vagamente em uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, as aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu para quem de a romper
já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. A máquina do mundo aparece para ele como se viesse assim: quer ser um Deus, quer ter todo o conhecimento do mundo, ele dou. E de repente, depois de toda a reflexão que o poema vai fazer, porque é um poema longo, ele vai terminar dizendo assim: tararará, baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuita a meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas, pedregosa. E a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Ele decide que ele não quer ser gênio, que ele não quer ser o máximo, que ele quer continuar sendo humano e pequeno. Que jeito, hein? Um poeta desse tamanho, com essa capacidade. Mas é isso que, pelo menos, a gente pode tentar entender rapidamente, com essa curta reflexão que a gente está fazendo aqui, bem para a USP. Leia o livro, é lindo, é belíssimo. Aí vem Sagarana. Sagarana tem um grande problema, que é a linguagem. Nós não estamos falando da língua, não. A língua é a língua portuguesa mesmo. Nós estamos falando da linguagem, tudo aquilo que explode através desta língua, todas as possibilidades que nós temos. As nossas gírias, os nossos modos de fala, isso tudo forma uma linguagem. A linguagem específica dos professores, a linguagem dos advogados, a linguagem dos médicos, a linguagem dos nerds, a linguagem dos surfistas. Todo mundo tem sua linguagem própria. E o Sagarana cria uma linguagem própria dele, só dele. Por isso a dificuldade, porque a gente quer encontrar no dicionário o que significa aquilo, e não significa nada propriamente dentro da língua, que seria gramática e dicionário. A gente vai encontrar significado por nós mesmos, pela beleza da literatura, pela beleza da linguagem e pela beleza do que foi criado e inventado pelo Guimarães Rosa, também mineiro, como o Drummond. E o Sagarana, que na verdade é a junção de duas palavras, saga, do alemão, que significa lenda, e rana, do tupi-guarani, que significa como se fosse. Então, Sagarana significa como se fosse lenda. E ele vai contar uns causos para nós. Nós vamos ter narradores dos 9 contos que compõem o Sagarana, que vão contar causos mineiros, passam-se no norte de Minas Gerais. E vão falar de coisas que não são do norte de Minas Gerais, não. O norte de Minas Gerais é apenas o espaço físico regional. No fundo, o sertão que é trabalhado na obra é um sertão que está dentro da gente. Então ele vai trabalhar com o que a gente chama de transcendente. Ele está falando ali de religiosidade, ele vai falar da religiosidade cristã, muito católica, ele vai falar de uma religiosidade que é oriental, uma religiosidade budista, hinduísta, porque ele acredita na transcendência, ele acredita muito em que haja forças naturais e forças transcendentes e que nos levam para algo muito melhor, muito maior, muito mais importante. Então você tem que ler a obra nesse sentido. Procura o que nela tem de metafísica, do que nela tem de transcendente, do que nela tem de religiosidade. Vamos dar uma olhadinha no exemplo? O Burrinho Pedrez. Do Burrinho Pedrez nós vamos ter um major, dono de uma grande fazenda de gado, e que precisa levar esse gado para ser vendido na cidade, e vai ser embarcado no trem para ir para o Rio de Janeiro, e ele vai ganhar dinheiro com isso. Então ele reúne muitos homens nos seus cavalos para levar esses bois, logicamente na estrada de terra e tal, até a cidadezinha onde eles pegariam o trem. Só que faltou um cavalo para um dos cavaleiros, e ele teve que ir num burrinho, um burrinho pedrez. O burrinho pedrez é um burrinho que é branco com umas manchas pretas, isso é chamado de pedrez. E ele se sente muito humilhado, muito ofendido de ter que ir no burrinho, já que os outros vão em cavalos bonitos e imponentes e tal. Mas ele aceita e vai. Agora, o burrinho que ficou chateado, não estava afim daquilo não. O burrinho já era velho, 7 de Ouros era o nome dele. Teve muitos nomes, mas nesse momento ele se chama 7 de Ouros. Mora ali naquela fazenda e fica lá no coxo, comendo seu milho, sossegado, tranquilo, com tudo que ele já viveu na existência dele. Já é um burrinho velho, já tem experiência, mas o burrinho vai. E quando eles estão indo para a cidade, outras histórias em termos de digressão, né, são contadas nesse momento, histórias de boi. E também há um grande drama de 2 vaqueiros que estão disputaram o amor de uma mulher, que escolheu um deles, está noiva de um deles, e o outro quer matá-lo, de raiva dele ter sido excluído e o outro ter sido aceito pela menina.
E além de ser contado outras histórias de bois, de bravuras, etc. E de repente eles se deparam com um riozinho que está muito cheio, com muita água, e a dificuldade de atravessar aqueles bois e os homens nos seus cavalos. E aí o major diz, vamos colocar o burrinho para ver se ele atravessa. O lugar que ele escolher para atravessar é onde nós vamos atravessar, porque ele tem conhecimento. Ele é velho, ele guarda, ele tem memória. E o burrinho escolhe um lugar no rio que dá para atravessar. E quando o burrinho atravessa, junto com o seu cavaleiro, os outros todos vão e são salvos. E ninguém se afoga, e a correnteza não leva ninguém. Porque ele tem experiência, está compreendendo a metafísica que existe na coisa? E eles conseguem chegar na cidade, embarcam os bois todos, e na volta, o rapaz que estava no burrinho viu que o outro rapaz tinha bebido um pouco, e ele pegou o cavalo do rapaz. E o rapaz que estava bêbado, que era na verdade o rapaz que estava noivo da mocinha que tinha ficado na fazenda, ele mesmo bêbado resolve ir embora. Quando ele chega só tem o burrinho pedrez para levá-lo. E ele vai no burrinho pedrez assim mesmo, meio bêbado. E na volta, a expectativa de que será que ele vai ser morto, não vai ser morto e tal. E eles se deparam com o mesmo rio na volta, só que à noite. E o rio estava muito mais cheio, muito mais caudaloso. Alguns resolvem não atravessar, voltar para a cidade. Mas a maioria diz, não, nós vamos atravessar. Vamos colocar o burrinho para ver como é que ele faz. E o burrinho queria voltar para a casa dele, para o coxo dele, para o milho dele, para a vaca amiga dele. E o burrinho atravessa. Então, quando o burrinho entra no rio, ele solta o corpo e deixa a correnteza levar até que ele consiga chegar no lugar que é o outro lado. E o rapaz que estava montado nele, adormecido, bêbado, consegue atravessar montado no burrinho. Um outro cavaleiro consegue segurar pelo rabo do burrinho e atravessa também. Mas os outros todos, afoitos e poderosos e querendo mortes e querendo coisas e muito ambiciosos, são levados pela correnteza e morrem todos, homens e cavalos. E o burrinho despeja os dois homens sobreviventes do outro lado e volta lentamente para a fazenda, para o seu coxo, enxuga-se, rola um pouquinho de felicidade mesmo e volta para o coxo, quietinho, comer o seu milho. Pegou a ideia de experiência? Quem tem experiência é quem vai conseguir fazer corretamente as coisas da vida, sem correria, sem ambições, sem grandes desejos de morte, sem grandes amores. Mantenha uma calma, mantenha uma certa expectativa de existência mais tranquila. O que a gente poderia chamar de nirvana, que não é a banda, mas é um estado de espírito de quem chegou a um acerto com a natureza, uma certa compreensão do que é a existência, do que é a natureza. Os outros 8 contos vão trabalhar muito nessa linha. A Hora e a Vez do Augusto Matraga é a mesma coisa. O Augusto Matraga, que é abandonado pela mulher, pela filha, traído por um coronel, perde suas terras, e ele acaba esperando a sua hora e a sua vez. E você fica pensando que ele vai esperar a hora e a vez de se vingar de todas aquelas pessoas, mas não. Na verdade, ele queria se redimir de todos os pecados que ele tinha cometido. E consegue se redimir. E no final do conto ele vai dizer apenas, avise para minha mulher e minha filha que eu estou bem. E ele morre. Mas por que ele está bem? Porque ele conseguiu se regenerar, ele conseguiu pagar os pecados que ele tinha cometido, tornando-se muito religioso, tornando-se um grande cristão e um homem muito católico. Pense na metalinguagem, pense na metafísica e pense na linguagem que é a linguagem do sertanejo, associada a uma linguagem muito acadêmica, própria do Guimarães Rosa, inteligentíssimo, a palavras estrangeiras, a arcaísmos, que são palavras que caíram em desuso, e em neologismo, que são palavras novas criadas pelo Guimarães Rosa. E para terminar, Mayombe, de um escritor cujo pseudônimo é Pepetela. Na verdade, o nome dele é Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. Ele é angolano e ele escreve Mayombe, que também é uma biografia falando sobre a guerra da independência de um país africano chamado Angola, que era de domínio de Portugal, que era colônia de Portugal, e a guerra se passa entre 1961 e 1974. E eles